Dá pra gente imaginar que algo parecido... Vamos lá, a situação posta no Rio e em São Paulo é completamente diferente, por várias razões, né? São muitas diferenças. Isso coloca... Porque assim, aqui em São Paulo a gente tem esse cenário diferente, ele se coloca na prática com a seguinte situação. A gente tem aqui uma facção, e essa facção, ela... Se eu disser que comanda, você vai ficar chateado comigo, né, governador? Mas assim, ela que tá nas principais comunidades, nas principais favelas, é essa comunidade que tá ali. É uma facção hegemônica. Isso, exatamente. E nesse sentido, a gente não tem o cenário de guerra que a gente tem lá no Rio, que tem um monte de facção, uma brigando com a outra, brigando com as milícias, brigando com a polícia, brigando com a população, com todo mundo. Aqui em São Paulo a situação é diferente e a gente correria algum risco de acontecer alguma coisa parecida com isso aqui em São Paulo? E outra... A gente correu, na verdade. Como assim? Você tem razão no que você pontua. O fato de não ter outras organizações criminosas disputando territórios ou comércio ilegal de drogas, isso diminui os conflitos armados, que os conflitos armados acontecem no Rio de Janeiro entre milícia e entre organizações criminosas que disputam o território, mas aqui em São Paulo, em que pese ter uma organização criminosa, que é o primeiro comando da capital, mas houve uma tentativa de domínio de território na Baixada Santista. Teve. E nós realizamos as operações, as grandes operações. Aliás, foram as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo. Operação Escudo e Operação Verão. Só para você ter ideia, a gente estava indo para um caminho semelhante lá, que era o caminho da barricada, do bloqueio da comunidade e do exercício de atividade econômica além do tráfico de droga. Então, o que acontece? Quando o criminoso começa a se sentir muito à vontade, ele começa a derivar para outras atividades criminosas. Então, o que aconteceu com o tráfico? Estava acontecendo com o tráfico na Baixada quando houve as operações. Eles começaram a atuar com milícia. Eles começaram a vender serviço. Opa, não pode ter barricada em favela e comunidade aqui de São Paulo. Não pode ter barricada na entrada de comunidade. Não pode ter área onde a polícia não vai entrar. E a gente não vai permitir que essa turma comece a operar com milícia, comece a cobrar por determinado serviço. Então, a gente estava começando a configurar ali uma questão de domínio territorial semelhante e aquilo precisava ser estancado imediatamente. Daí um pouco da lógica da Operação Verão e da Operação Escudo. Entendi. Inclusive, um criminoso foi morto depois, a mando do próprio crime organizado, tinha um apelido de Meia Folha, era o apelido dele. Ele ficou 6 meses no Rio de Janeiro entendendo e estudando a lógica das milícias. Ele queria trazer e importar do Rio de Janeiro para a Baixada Santista. Só que assim, lá hoje, eu conversando com os oficiais, delegados e amigos das polícias do Rio de Janeiro, existe uma estimativa de mais de 5.000 barricadas no Rio de Janeiro. Claro que é um volume altíssimo, mas na Operação Escudo, nós desmobilizamos 27 barricadas. E pouca gente sabe disso. Mas essa desmobilização tem que ser constante, perene. Tem que haver o patrulhamento rotineiro nessas comunidades. Infelizmente, em alguns locais, no estado de São Paulo, a única política pública que chega é a polícia. Mas é importante que ela não deixe de chegar. Se a gente negligenciar, pode acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Só para você ter ideia, o Meia Folha, ele começou a vender serviços de segurança na Baixada. Exato. Então ele começou a aterrorizar os empresários e pedir dinheiro para prover segurança. Olha, isso não podia ser permitido. Claro, claro. E aí a gente chega... Bom, ainda ligado ao que a gente estava falando sobre as pesquisas, eu tenho um medo, que é o seguinte. Eu não acho saudável que a gente... que políticos comecem a capitalizar ou a ganhar capital político apelando para o que inclusive o Reinaldo Azevedo chama de necropolítica, que é o quê? Que seria o quê? Se eu entendi bem o termo que ele usa lá. Que é fazer uma política que ganha votos por meio de morte. Manja? Então, assim, em nenhum momento... Eu não tô falando aqui que a gente no Rio lá não precisa de operações que aconteçam. Idealmente... O ideal, eu acredito que todo mundo aqui acredita que o ideal era que a gente levasse, em vez de matasse 100 e tantos, a gente levasse 250 presos, né? Sem dúvida. Menos pessoas mortas é sempre melhor. Mas existe... Essa galera meio de saco cheio ali acaba se colocando numa posição de tendência a...
pô, esse cara aqui tá falando de fazer operação direto, não sei o quê, resolver aqui fazer incursão e tudo mais, então vou votar nesses caras. E o que pode não ser feito muitas vezes da melhor maneira possível. Tenho minhas dúvidas no tocante ao período escolhido, sabe? Por exemplo, uma operação como essa num ano eleitoral tem um impacto social diferente do que no meio do mandato. Não faz diferença, né? Politicamente falando, do ponto de vista eleitoral. E eu gostaria que, assim, seria incrível se a gente conseguisse fazer as coisas pelas razões certas e não necessariamente usar essas operações e essas incursões como um jeito de fazer política, no fim das contas. O que eu quero dizer, segurança pública, de fato, está entre as 3 principais preocupações do brasileiro. Mas vamos fazer com consciência e sem vontade de ganho único, exclusivo, pessoal. Entende o que eu estou falando? Entendo, Claro. compreendo. Se você for ver, Igor, a política de segurança pública ela tem que ser constante, perene, diuturna, planejada. Veja o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, né? Desde o início do mandato, a gente tem enfrentado o crime organizado. Observe, nós fizemos, juntamente com o GAECO, que tem uma parceria grande entre o Ministério Público e a Polícia de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, uma ação muito forte de inteligência. Houve a operação, por exemplo, contra o setor de transporte, a infiltração do crime organizado no setor de transporte. Houve a operação contra a infiltração do crime organizado que lavava dinheiro por meio de revendas de carros importados. Houve a operação da infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Tempos atrás, a gente deu uma entrevista e participou de um evento, até em Nova York, falando com investidores sobre a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. E o pessoal, como assim? O crime organizado opera mais de 1.000 postos de combustível, já tem 6 usinas de etanol. É verdade, isso está acontecendo. E aí tinha uma operação que estava sendo concebida, e essa operação foi muito bem sucedida, de asfixia financeira, que enxergou a atuação do crime organizado nas fintechs. Tem a operação contra o crime organizado no setor de motéis, tem a operação contra o crime organizado no setor de brinquedos. Brinquedo? E tem outras coisas, tem a ação do crime organizado nas organizações sociais de saúde, na operação de resíduos sólidos, e tudo isso está sendo monitorado, está sendo objeto de operação. São 186 operações em parceria com o Ministério Público desde 2023 até aqui. Então, é uma ação diuturna, é uma ação constante, perene. Você veja o seguinte, olha o que aconteceu na Cracolândia. Muita gente não entendeu o que aconteceu lá. A gente fez um trabalho silencioso, um trabalho de base, um trabalho de pesquisa. A gente pesquisou muita literatura. Como é que Frankfurt, Lisboa, como é que Nova York lidaram com cenas abertas de uso? Qual é a aliança de política pública que a gente tem que fazer? Política de segurança, política de habitação, a política de desenvolvimento social, a política de um grande investimento, um investimento que seja notável, né? O acolhimento das pessoas, dos dependentes químicos, a política de saúde. Então a gente começou a atuar lá.